Bom dia, irmãos. É uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui com vocês nessa aula de escola dominical. Nós estamos estudando o livro A Vida na Casa do Pai, de Wayne Mack e David Schwevely. E o capítulo que nós estudaremos hoje é Como confrontar uns aos outros em amor. É um tema que, a princípio, ele pode ser difícil de nós lidarmos, porque envolve a confrontação entre os irmãos diante do pecado. Nós temos certeza que quando nós seguimos a Bíblia, nós seguimos a palavra do Senhor, a própria Bíblia nos ensina a lidar com essa situação. Então, antes de começar a nossa aula, nós vamos orar ao Senhor pedindo direção, instrução, para que a gente possa entender um pouco mais o que o Senhor quis dizer quando nós devemos confrontar em amor os nossos irmãos. Então vamos orar? Deus amado, muito obrigado pelo dia que o Senhor concede a nós. Obrigado a Deus pela vida de cada um. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de aprender aquilo que o Senhor mesmo tem preparado para nós. E pedimos a Deus a direção, a instrução do Senhor nas nossas vidas, para que nós possamos ser edificados por aquilo que o Senhor quer falar para nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Como eu disse, nós estamos estudando diferentes aspectos para uma vida em comunhão na igreja através desse livro, A Vida na Casa do Pai. E a importância da confrontação em amor para a vida na igreja, ela precisa ser enfatizada sempre. Por quê? As principais preocupações que o nosso Senhor Jesus ele tem pelo seu corpo são a pureza e a unidade. E nenhuma delas pode existir quando o processo de confrontação ele não é praticado. Por quê? Os obstáculos à pureza e à unidade é o pecado e o conflito. E essas duas enfermidades elas não podem ser curadas sem o remédio de uma confrontação bíblica e amorosa. Porque uma coisa a gente precisa deixar claro, que os problemas eles nunca serão resolvidos se nós simplesmente ignorarmos eles. As feridas elas até podem cicatrizar, mas as consequências danosas, elas inevitavelmente elas permanecem, a menos que uma verdadeira cura ela ocorra na vida e no coração dessas pessoas. O tempo ele nunca pode curar as feridas de natureza espiritual. Mas somente a confrontação amorosa, ela de fato ela promove a cura, quando ela é praticada de uma maneira bíblica. Porque se não for de maneira bíblica, ela não adianta. E o objetivo da nossa aula é esse, é nos capacitar um pouco mais da maneira e de que forma que nós devemos confrontar uns aos outros em amor. Então o texto base da nossa aula, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, está lá em Mateus 18, 15 a 17. Eu vou fazer essa leitura, eu gostaria que você acompanhasse. Está lá em Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Nessa passagem, nosso Senhor ele ensina que a solução para o pecado e conflito no corpo é a confrontação. Não tem outra maneira de a gente resolver um problema sem ter uma confrontação. E pela leitura do texto, a gente vê que essa confrontação ela vai crescendo a diferentes níveis necessários para que a mudança ocorra. Esse assunto, todos nós sabemos que ele é muito difícil de lidar, principalmente para nós crentes, porque, como nós acabamos de ler, pode inclusive envolver uma reprimenda em público. Um irmão que pecou e muitas pessoas podem até chegar a achar que parece algo feito sem amor. Mas pelo contrário, a Bíblia ela ensina que a confrontação ela é, na verdade, uma das maneiras mais completas pela qual nós podemos demonstrar o amor uns aos outros. Quando nós ignoramos o pecado de um irmão, o caminho geralmente é mais fácil a gente ignorar.
Só que isso ele é errado do ponto de vista bíblico e ele é danoso para cada um dos envolvidos. Só que quando nós, genuinamente, nós nos importamos com o nosso irmão, nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo, a nossa energia e o nosso conforto para nós ajudarmos ele a ter um relacionamento correto, tanto com Cristo quanto com outras pessoas. E na Bíblia nós podemos ver exemplos bíblicos claros que expressam essa relação entre o amor e a confrontação. Veja lá em Provérbios 27, no versículo 5 a 6. Provérbios 27, versículos 5 a 6. Olha lá. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Olha lá em Provérbios. Mais um texto, agora em Hebreus 12, versículos 5 e 6. Hebreus 12, versículos 5 e 6. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filhos meus, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A gente pode ver que a confrontação ela é bíblica e ela não só beneficia aquele que está sendo confrontado, mas de muitas maneiras também aquele que confronta, porque nós temos a bênção de agradar a Deus pela obediência. O Senhor repetidamente ele nos diz em sua palavra que nós devemos confrontar com amor. Então a confrontação amorosa ela é essencial na vida da igreja e ela é uma responsabilidade de cada um de nós como membros da igreja. Só que a confrontação, quando ela é feita de uma maneira errada, ela pode acabar agravando os problemas ao invés de resolvê-los. Por isso, e o objetivo da aula de hoje é de estudar com muito cuidado as palavras do Senhor, principalmente no texto de Mateus 18, e também a gente compreender exatamente o que ele disse e que forma que nós devemos fazer quando o pecado e o conflito eles surgem em nosso meio. Primeiro ponto que nós temos que deixar claro, e o texto ele começa dessa forma, é que a confrontação ela tem que ser entre você e seu irmão. Veja lá no começo do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então a gente nota que Jesus ele usa a primeira pessoa do singular, né, para indicar que cada membro ele é responsável pela resolução do pecado e do conflito no corpo de Cristo. Nós precisamos resolver essa situação. Você precisa resolver essa situação quando ela aparece diante de você. Quando a gente percebe a nossa responsabilidade de falar com outras pessoas a respeito dos seus problemas, muitas perguntas elas acabam surgindo na nossa mente. Primeiro, devo confrontar cada cristão que peca ou somente aquele que eu conheço bem? Eu devo confrontar cada pecado que eu fiquei sabendo ou só aqueles pecados que eu acho que são grandes? Ou então, qual que deve ser a minha atitude para evitar que o problema piore ou que a pessoa ela passe a me odiar? E por causa disso, desse risco, eu devo arriscar uma confrontação? São muitas perguntas que acabam surgindo na nossa mente e todas elas são respondidas no texto de Mateus 18. Então, quando a gente estuda com afinco a palavra do Senhor, nós nos colocamos à disposição do próprio Deus de obedecer a palavra dele e a gente aprende a responder essas perguntas. Então, vamos lá. Primeira, quem que a gente deve confrontar? O tipo de pessoa que nós devemos confrontar é um irmão.
O texto ele começa dizendo dessa forma. Então, o irmão é aquele que professa ser cristão e ele se identifica como membro de uma igreja. Note que o texto ele não está querendo dizer que nós devemos confrontar um parente, um amigo. Não, o texto está dizendo que nós devemos confrontar todo aquele que ele faz parte do corpo. Outra passagem que deixa claro quem a gente deve confrontar está lá em 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Não fecha o texto lá em Mateus, mas deixa marcado e vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 5. (9 a 11). Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Note que Paulo ele diz que o processo de confrontação amorosa não se destina aos impuros desse mundo, mas ele se destina apenas àquele que diz ser irmão e que está sendo imoral, que está em pecado em algum aspecto. Então a nossa responsabilidade de confrontar o pecado específico, ele se limita àquelas pessoas que afirmam ser cristãs e elas compartilham a comunhão com outros numa igreja que crê na Bíblia, ou seja, que estão em plena comunhão com a sua igreja. Quanto às outras pessoas, a nossa responsabilidade é de evangelizar essas pessoas. A gente pode até discutir algum pecado específico com elas, mas somente com o propósito de nós ajudarmos a enxergar a condição pecaminosa e a necessidade do Salvador na vida delas. Uma outra pergunta que acaba surgindo na sua vida ou na sua mente é: que tipo de pecado que a gente deve confrontar? A gente vai voltar lá no texto de Mateus 18. Jesus ele diz que a gente deve confrontar o irmão se ele pecar. O que ele quer dizer com isso? A gente tem que confrontar tudo o que vemos em alguém que poderia estar errado? A gente deve confrontar apenas os pecados grandes, aquilo que na nossa mente é um grande pecado? Essa questão é muito complicada porque é possível de nós cometermos excessos. A Bíblia ela nos diz claramente que a gente deve confrontar nosso irmão quando ele comete qualquer ação que é proibida nas Escrituras e que não pode ser ignorada. Qualquer pecado, e não importa no caso se ele é grande ou pequeno, ele deve ser confrontado. Mas apenas os pecados de ação devem ser confrontados, porque é errado julgar o coração de alguém. A gente também deve confrontar a pessoa apenas quando ela age de modo proibido da Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado para não confrontar uma pessoa com base em uma mera opinião pessoal que ela não encontra respaldo na Bíblia. Vamos ver novamente lá em 1 Coríntios 4. Abra lá, 1 Coríntios 4. Versículo 6. 1 Coríntios 4, versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outros. Então, como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado que a confrontação ela tem que ser baseada na Bíblia. Um outro ponto, que é necessário confrontar apenas aqueles pecados que eles não podem ser ignorados. 1 Pedro 4,8, ela diz que o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, se a gente gasta nosso tempo confrontando cada possível pecado que as outras pessoas cometam, a gente não vai ter tempo para mais nada. E muitos desses pecados,
eles não precisam ser discutidos, eles podem ser ignorados. Então, como que a gente deve saber se nós devemos cobrir ou confrontar o irmão numa determinada situação? À medida que você vai crescendo na maturidade, à medida do seu entendimento da Bíblia, e quando você cresce espiritualmente em amor e humildade, você vai aprender a cobrir um número cada vez maior de ofensas, principalmente aquelas que são cometidas contra você. E também te ajudar a decidir quais os pecados que eles não podem ser ignorados. Então, existem algumas situações que ignorar o pecado ele é errado. Primeiro, se o pecado ele está causando um problema no relacionamento entre você e o ofensor, de maneira que frequentemente você pensa sobre esse pecado e pense ainda pior sobre a pessoa, nesse caso a confrontação é necessária para o bem da unidade do corpo. Um exemplo disso está lá em Mateus 5, 23 a 24. Mateus 5, 23 a 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Olha, nesse exemplo que nós acabamos de ver, é um exemplo que o pecado está causando um problema entre o seu relacionamento e aquele a que te ofendeu. Mais uma situação que nós não podemos ignorar o pecado. Se você não acredita que a pessoa ela está crescendo em direção a Cristo, se ela tem confessado os seus pecados regularmente, se ela está esforçando para mudar, é um motivo que você não pode ignorar o pecado. Nessa situação, a confrontação ela pode ser a única forma de se expor a essa inércia espiritual da pessoa e de ajudar ela a evitar uma correção ainda maior da parte de Deus. Vamos lá ver em Hebreus 3, versículos 12 a 14. Tem mais um exemplo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, mais um exemplo de uma situação que nós não podemos ignorar o pecado. Mais uma outra situação que nós não podemos ignorar. Se nós sabemos que o pecado haverá consequências que magoarão outras pessoas na vida do ofensor. Nesse caso, pelo bem da própria pessoa, você deve confrontá-lo e certificar que ele reconheceu o erro e ele se arrependeu. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, versículo 26, onde tem um exemplo do que nós acabamos de ler. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então nós acabamos de ver agora 3 exemplos e 3 situações que o pecado ele não pode ser ignorado. Agora, se a ofensa ela não está impedindo o seu relacionamento com o ofensor, se você sabe que ele está confessando seus pecados, se ele tem crescido no Senhor e não sabe de qualquer dano que esse pecado ele possa causar a alguém, então você deve cobri-lo. Você deve cobrir esse pecado. Uma pergunta que você deve se fazer quando pensar em confrontar alguém é pensando no próximo passo de Mateus 18, que é o versículo 16. Né? Se você acha que levando uma ou 2 pessoas sábias, você conversar com elas, elas considerariam esse problema grave o suficiente para se juntar a você numa confrontação? Se a resposta for não, talvez esse problema ela possa ser ignorado. Agora, se você está se perguntando seriamente se você deve confrontar alguém ou não,
talvez seja melhor você fazer agora do que se arrepender depois. E você procurar essa pessoa em amor e perguntar para ela sobre essa questão que está causando isso na sua vida. Agora, quando nós crescemos em amor, quando nós crescemos em humildade perante as outras pessoas no corpo de Cristo, nós aprendemos cada vez mais a cobrir a multidão de pecados do outro, reconhecendo que todos nós somos pecadores. E nós precisamos ser gratos, porque também tem outras pessoas que têm coberto os nossos pecados, né? Então vamos lá. Como que a gente deve confrontar alguém? Então nós já aprendemos, nós já conversamos. Quem que a gente deve confrontar? Que tipo de pecado que a gente deve confrontar? Agora nós vamos aprender como que a gente deve confrontar. Antes de mais nada, é essencial que o confronto ele seja feito de uma maneira bíblica. Porque do contrário, nós corremos o risco de complicar o problema ao invés de resolvê-lo. Mas felizmente, Deus nos deu instruções claras através da sua palavra, tanto nesse texto de Mateus 18, que nós estamos estudando com mais detalhe, como em outras passagens bíblicas. Então, primeiro, de que maneira que a gente deve confrontar alguém? Sem demora. Jesus ele disse, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Ele não está indicando que tem que ter algum intervalo de tempo entre a descoberta do pecado e a confrontação. No texto original grego, o verbo vai, ele é um imperativo, que ele pode ser traduzido como esteja indo. O modo que Jesus ele lida com os problemas é não adiar, mas tratar deles imediatamente. Quando o problema é ignorado, o pecado ele vira uma bola de neve. Agora, temos que ter um passo extremamente importante antes da confrontação e que a própria Bíblia nos diz. Nós primeiros devemos nos autoexaminar. Mateus 7,5, ele diz que a gente deve primeiro tirar a trave do nosso próprio olho antes de tentar tirar o argueiro do olho do irmão. Então, examine sua vida, confesse seu pecado antes de conversar com seu irmão. Nós devemos também confrontar alguém com um propósito. Jesus diz que a gente deve ir até o irmão com essa intenção deliberada de conversar sobre o problema. Não é para a gente encontrar a outra pessoa por qualquer motivo que seja e daí nós puxar o assunto para ver se a gente consegue falar sobre ele. Não, a gente tem que ser direto sobre esse assunto. Nós também precisamos ir verbalmente. A palavra grega, no verbo arguir, significa convencer alguém a respeito de algo por meio de palavras. Então o problema ele precisa ser discutido com uma conversa. Precisa ser discutido com uma conversa com palavras bem escolhidas e sempre à luz da Bíblia. Tenha certeza disso, irmão. Tenha sempre em mente que quando você for confrontar alguém, você tem que fazer isso de uma maneira bíblica. Novamente, como nós dissemos agora há pouco, não converse, não confronte com alguém baseado naquilo que você acha, entendeu? Nós também devemos confrontar em particular. Você deve procurar o seu irmão em particular, sem que ninguém saiba desse assunto, a não ser que o problema seja de conhecimento público. A sabedoria dessa ordem de Cristo ela é evidente, porque pode não ser necessário que outras pessoas saibam do problema. O irmão ele também pode se arrepender e o assunto for resolvido. Ou então até pode ser um mal entendido e que ele é esclarecido através de uma boa conversa. E também a gente não pode esquecer que você contar para outras pessoas antes de falar com o próprio envolvido é fofoca. A confrontação ela também precisa ser feita com relutância. Ela não tem que ser algo que nós estejamos animados, ansiosos para fazer. A nossa atitude ela tem que ser como a do apóstolo Paulo quando ele escreveu para a igreja de Corinto. Lá em 2 Coríntios 2, 4, Paulo descreve: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas. Então você veja que Paulo ele não estava alegre de exortar a igreja de Corinto. E quando nós também temos essa atitude, quando ela é expressa da maneira que a gente fala, da maneira que a gente age, é muito difícil a pessoa que nós estamos confrontando tirar conclusões erradas da nossa atitude ou ficar com raiva. Nós também devemos ter compaixão para essa pessoa.
Paulo ele continua a descrever a sua atitude em relação aos coríntios, dizendo que ele tinha escrito aquela carta de confrontação não para que a igreja ficasse entristecida, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ele queria que eles entendessem que o propósito da confrontação não era magoar, mas ajudar eles a crescerem no Senhor e a receber as bênçãos de Deus em suas vidas. Deixa claro que o amor por aqueles que estava repreendendo, e nós devemos fazer o mesmo. As outras pessoas, elas serão capazes, muitas vezes, de aceitar a correção e a instrução, se elas souberem que você se importa com elas de forma verdadeira. Mais um texto bíblico, lá em Gálatas 6:1, nos diz que nós devemos confrontar com brandura. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. A brandura, nas palavras, ela pode fazer maravilhas na vida de um cristão pego em pecado. Você precisa ter certeza de que o seu tom de voz ele é tranquilo, gentil e não irado ou rude. Você até pode explicar para aquela pessoa que você tem lutado contra o mesmo tipo de pecado ou outros em sua vida e até também mostrar para ela como alguém ajudou você a superar essa dificuldade por meio de uma confrontação amorosa. Mais um texto. Com humildade, nós devemos ter humildade de coração quando nós estamos confrontando a pessoa. Paulo, ele diz aos Gálatas que eles deveriam restaurar os outros com espírito de brandura. E ele acrescenta, e guarda-te para que não sejais também tentado. O Senhor ele quer que você compreenda que nós podemos cair em pecado tanto quanto qualquer pessoa. E até no mesmo pecado que essa pessoa está cometendo. Então a gente tem que confrontar com humildade de coração. Nós precisamos perceber que você pode ser tentado até mesmo durante a confrontação ou então abordando essa questão de uma maneira incorreta, vindo magoar a pessoa, ou então ainda você pode se orgulhar e acabar desprezando a pessoa sem tentar enxergar o problema da perspectiva dela. Nós precisamos dar aos outros o benefício da dúvida e tentar nos colocar no lugar dessas pessoas como gostaríamos que fizesse conosco. Nós também precisamos confrontar as pessoas com cuidado. Por quê? A confrontação ela envolve palavras que elas podem curar ou ferir. Nós precisamos escolher as palavras com muito cuidado. O livro de Provérbios, nós encontramos esse conselho em vários versículos do livro de Provérbios. Por exemplo, lá em Provérbios 25:11, que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O que isso quer dizer? Que escolher as palavras com cuidado, ela envolve oração, ela envolve reflexão, envolve um planejamento antes da conversa. Porque se a gente entra numa confrontação despreparado, muitas vezes nós vamos acabar mais ferindo essa pessoa do que ajudando. E finalmente, mais o mais importante, nós devemos confrontar uma pessoa em oração. A confrontação amorosa, ela precisa ser banhada em oração. Porque Deus, ele precisa operar nessa situação de modo que a confrontação glorifique o próprio Deus. Orar e não fazer nada é errado, mas se também a gente faz qualquer coisa sem orar, é igualmente errado. E por que a gente deve confrontar? Nós já aprendemos quem a gente deve confrontar, como que a gente deve confrontar, só que também é muito importante a gente entender por que a gente deve confrontar. E o resultado dessa confrontação amorosa está lá no final do texto de Mateus 18:15, na última frase. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ou seja, se teu irmão reconhecer o erro e pedir perdão, a situação foi resolvida. O objetivo da confrontação bíblica ela é sempre a restauração. E com muita frequência,
isso acaba sendo resolvido. E o ofensor, aquela pessoa que lhe causou mal, ela ganha de volta a vida de santidade e a reconciliação com as outras pessoas, inclusive com você. E isso muitas vezes acaba até estreitando os seus laços de intimidade entre você e teu irmão. A maioria dos problemas e os conflitos na igreja, eles podem ser muito bem resolvidos entre as duas pessoas, quando cada um está comprometido com uma abordagem bíblica ao problema, em vez de simplesmente ficar ignorando. Só que, infelizmente, nem sempre sai tudo certo. E a gente precisa estudar um pouco os próximos passos que nós temos que tomar quando isso acontece. Vamos ler lá novamente em Mateus 18, agora o versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se o confronto entre os dois irmãos ele não tem resultado, a situação ela é mais difícil para que as duas pessoas resolvam sozinhas. Elas precisam de ajuda e mais uma ou duas pessoas crentes, elas geralmente conseguem prestar assistência para resolver essa questão. E essa confrontação com uma ou duas pessoas, ela só é necessária se a pessoa confrontada ela não concorda que ela tenha pecado e que ela não deseja mudar. Ou então se aquele que está confrontando, ele crê que o problema ainda não foi resolvido. E qual é o papel dessas testemunhas? O primeiro é para evitar a possibilidade de alguém sofrer uma falsa acusação. A gente não pode esquecer que são duas pessoas e uma pode acabar levantando um falso testemunho contra o outro. E o outro papel é que essas testemunhas elas se tornam também parte na confrontação amorosa. Elas são conselheiras que elas buscam a conciliação entre essas duas partes. No primeiro momento, essas pessoas elas são participantes ativas no processo de reconciliação. Elas se tornam testemunhas somente, propriamente ditas como testemunhas, se e quando o assunto ele for levado ao conhecimento da igreja. E que tipo de pessoa deve ser testemunha? Jesus ele não responde essa pergunta de modo direto no texto de Mateus 18 que a gente acabou de ler. Só que a sabedoria bíblica ela nos ensina que as pessoas envolvidas na confrontação amorosa elas têm que ser qualificadas, sérias e objetivas. As pessoas qualificadas elas são aquelas que elas têm um conhecimento prático da Bíblia e elas andam no espírito e não na carne. Então, antes que você peça para alguém para te ajudar nessa confrontação, você tem que ter certeza de que essa pessoa ela vai ser capaz de oferecer alguma ajuda e que elas não estejam em pecado. Elas precisam ter integridade pessoal perante a igreja e suficiente para que sejam testemunhas dignas de confiança. Ou seja, você não pode chamar qualquer pessoa para te ajudar. As pessoas elas também precisam ser sérias no papel. Elas precisam ter uma atitude que reconheça a presença do próprio Cristo nas discussões sobre o pecado e o conflito que está existindo entre vocês. Em certa medida, a vida do acusado está em jogo por causa do pecado. E por isso elas têm que demonstrar uma atitude séria, tanto em palavras quanto em ações. E finalmente, a pessoa ela tem que ser tão objetiva quanto possível. Pode acontecer que ambas as pessoas que uma está confrontando a outra, pode acontecer que ambas estejam erradas de algum modo e elas reagirem mal quando forem confrontadas. Por isso que o ideal é que sejam pessoas, de preferência, amigas do ofensor, para que essa pessoa confrontada ela não pense que você está formando uma panelinha só com pessoas a favor de quem está confrontando. Né? Então, que sejam pessoas que sejam, na medida do possível, amigas de ambas, para que elas possam te ajudar nessa situação e de uma maneira que, como a gente falou antes, que te ajude a resolver o problema e não prejudicar ainda mais a situação. Então, quando a gente precisa de ajuda numa confrontação, é importante que a gente procure pessoas que nos ajudem o máximo possível. E se eventualmente, se você for chamado para fazer parte desse um ou duas pessoas que vão ajudar o outro nesse problema de confrontação, você tem que ter certeza de que você vai ser o tipo de pessoa que Deus vai usar para ajudar a remediar esse problema. Como último recurso, infelizmente, se o problema não for resolvido entre duas pessoas, se com a ajuda de uma ou duas pessoas conselheiras não conseguirem resolver a situação,
o último recurso é procurar a liderança da igreja, né? E o corpo da igreja, de uma maneira geral, ele precisa ser envolvido quando os demais esforços anteriores fracassarem. Jesus ele descreve esse passo, esse papel da igreja, em Mateus 18:17. Vamos ler? E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Nesse ponto, o ofensor ele já demonstra uma obstinada indisposição em lidar com o problema. E também ele demonstra uma dureza do coração. Quando chega essa situação, o conselho tem que ser comunicado. E o conselho acaba decidindo pelo início ou não de um processo disciplinar. E todos esses passos, eles buscam o arrependimento do faltoso e a restauração dele, como sempre foi buscado em todas as etapas. E esse passo da disciplina, ele é bom inclusive para a igreja, para que cada membro ele tenha a consciência da gravidade do pecado e também que desenvolva respeito aos líderes que estão dispostos a obedecer essa difícil ordem que o Senhor nos dá. A Bíblia é clara quanto a isso, lá em 1 Timóteo 5:20. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, que diz: Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. A prática ou não da confrontação pública na igreja ela é uma questão de obediência ou desobediência a Cristo. Paulo diz aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 2:9, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Ou seja, uma igreja que disciplina é uma igreja bíblica, é uma igreja que está em obediência à palavra do Senhor. E quando no final do processo disciplinar se chega à conclusão de que o faltoso ele precisa ser disciplinado, então ele é afastado da comunhão. Para muitas pessoas, essa parte final da disciplina pode parecer cruel, pode parecer desprovida de amor, mas que nós não podemos esquecer que foi o próprio Jesus que nos disse para fazer. Nenhum dos presbíteros ele gosta de um processo disciplinar. Só que fazemos isso em obediência a Cristo, em amor tanto para o irmão que pecou, como também para a igreja. Porque a pureza da igreja como um todo, ela depende da pureza de cada um dos seus membros individualmente considerados. E Deus usa também esse afastamento para corrigir seriamente a pessoa, para fazer com que ela perceba o seu estado de rebeldia e que ela também deseje se reconciliar com o Senhor. De toda forma, a igreja também está de portas abertas para acolher essa pessoa, para dar o suporte, todo o amor necessário que essa pessoa precisa, para que ela reconheça a sua atitude de pecado e que ela também deseje verdadeiramente se reconciliar com o Senhor. Por fim, Jesus ele acaba concluindo essa discussão sobre a confrontação amorosa, enfatizando que quando uma igreja bíblica ela aplica a disciplina, ela faz em nome do próprio Deus e com a aprovação do Senhor. Vamos ler lá em Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Quando o procedimento do Senhor ele é seguido corretamente, as decisões da igreja elas correspondem às decisões do próprio céu. E isso para que ninguém que esteja sob disciplina bíblica possa sair dizendo: Deus conhece o meu coração, Ele está do meu lado. É pelo contrário. O processo de confrontação amorosa ele mostra à pessoa que Deus se opõe a ela e ao pecado. E por isso que nós, como igreja, a gente tem que apoiar a decisão da liderança. Nós estamos chegando no final da nossa aula e como conclusão e lição para cada um de nós, eu queria deixar que você reflita que confrontar o irmão, ele nunca é algo prazeroso, só que é necessário e tem que ter sempre como objetivo a restauração do faltoso. Nós não podemos deixar de confrontar o pecado, porque isso ele é prejudicial tanto para o indivíduo como para todo o corpo de Cristo. Se necessário, pratique a confrontação e esteja também pronto para ser confrontado, para o bem da igreja, dos irmãos e para a glória de Deus.
lembrando sempre que esse processo irá te levar a uma maturidade e cada vez mais semelhante a Cristo, desenvolvendo assim a sua própria santidade. Que você ore, que você peça a Deus que lhe dê coragem, sabedoria para seguir os passos bíblicos na necessidade de uma confrontação. Vamos encerrar para nós terminarmos a nossa aula e que o desejo e o objetivo de cada um de nós estudando esse livro é que a gente possa cada vez mais aprender um pouco mais de como que nós devemos viver na igreja, sabendo que como membros do corpo de Cristo nós temos obrigações, inclusive a obrigação de confrontar. E espero que nessa aula você tenha tido a oportunidade de aprender um pouco mais do que o texto bíblico nos ensina, como nós devemos confrontar, lembrando também que nós podemos ser confrontados e nós precisamos ser humildes para aceitar a exortação que o irmão possa estar trazendo para as nossas vidas. Bondoso Deus, Pai amado, obrigado, Pai, pelo tempo que nós tivemos juntos, aprendendo um pouco mais a palavra do Senhor. E o desejo dos nossos corações, ó Deus, é que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, para que na necessidade de nós confrontarmos os nossos irmãos, nós possamos fazer isso, seguindo os passos que o Senhor mesmo nos ensinou, que nós possamos fazer isso de uma maneira bíblica, e que o mais importante, ó Deus, e que esse seja o objetivo, para a restauração da vida do nosso irmão, para que eles possam também se achegar mais perto do Senhor, e que nós, ó Pai, se nós formos confrontados, que nós possamos também reconhecer isso, ó Deus, e tudo para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, ó Pai. Nós agradecemos por essa aula, nós pedimos, ó Deus, que seja abençoado na vida de cada um de nós, e tudo isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que você tenha um excelente domingo junto com a sua família, e que logo mais nós possamos, aqueles que puderem estar na igreja, louvando ao Senhor, participando do culto, e também os que não puderem, que acompanhem nas suas casas, através da transmissão que será feita pelo YouTube. Um bom dia a todos, Deus abençoe a cada um.